Salve, salve nação, estamos aqui nessa manhã trazendo as últimas informações do Flamengo e aqui vamos reagir a alguns torcedores do Vasco ontem que perdeu por 2-1 para o Flamengo de virada e reclamando de um possível impedimento de Bruno Henrique e também reclamando do seu técnico que não sabe simplesmente responder uma pergunta feita ontem na coletiva que o seu técnico deu após a derrota para o Flamengo. É isso aí, vamos trazer informações importantes. Flamengo bate o Vasco com 100 gols de Bruno Henrique e vai à sétima final. Alexandro sobe o tom e se irrita com tema de pergunta após jogo do Flamengo. Não foi tão apertado assim. Ortiz rebate pergunta sobre equilíbrio de jogo. Plata manda recado para a torcida após sair com dores do jogo do Flamengo contra o Vasco. Flamengo ontem bateu o Vasco e eliminou seu rival do Campeonato Carioca. Mandou para casa o Vasco e vamos aqui reagir a alguns torcedores do Vasco. Vamos aqui deixar os créditos. Atenção vascaínos, Futebolaço _ Vasco, Mário Coelho Vasco. Vocês entram no canal deles três e dão aquela moral para esses três torcedores Vasco, esses três canais que todos os dias traz conteúdo muito importante para a torcida do Vasco e dê aquela moral a esses três canais. Se possível, pode também se inscrever. É rival, mas também vocês podem se inscrever, que são três canais voltados a falar só a verdade. Eles falam só a verdade dos seus times. Vocês também podem ir lá e dar a moral. E também dê a moral aqui ao nosso canal, se inscrevendo e ativando todas as notificações, porque todos os dias estamos aqui trazendo conteúdo de qualidade para você. Sem mais enrolação, chega mais para o conteúdo nação. Manda pra cá. É até melhor, sabe? É até melhor. É melhor. Porque eu vi um treinador que parece que tá com algum problema, porque não consegue responder as perguntas, fica perguntando qual é a pergunta, qual é a pergunta. Entender também da assessoria de comunicação do Vasco. Tá tendo algum problema em relação ao Sérgio Quinde? Se tiver, avisa, cara. Precisa entender qual é. Qual é a do treinador do Vasco agora que fica com essas respostas evasivas, como se não quisesse responder? Vai ser arguído sim, seu Fábio Carilli. Vai ser perguntar, ninguém vai ficar passando pano para as bobagens que você faz e para o futebol pobre que o Vasco tem apresentado. Ninguém aqui vai ficar fazendo afago no senhor, não. Tem algum problema, fala logo, cara, diz logo. Procurar saber depois do jogo aqui. Se tiver algum problema, fala. A gente não manda ninguém pra coletiva, porra. Pra ficar fazendo pergunta pra agradar? Não dá pra agradar, amigo. Não dá pra agradar. Pô, tá de piada, pô. Tá de brincadeira. Alguém quer falar alguma coisa aí da entrevista do Carilli, que disse que fisicamente o Vasco tá bem, hein? Tá ótimo, hein? É. E acha que o Flamengo correu e o Vasco correu igual também. Sinceramente, eu não consigo ver esse cara como técnico do Vasco. Jean, não faz mais o Faísca tá onde amanhã como você queria fazer não, Jean. Porque o Carilli vai dizer que você tá errado, meu parceiro. E eu tenho comigo só uma coisa. O problema do Vasco não é a preparação física. É a individualidade de cada jogador físico. São coisas diferentes. Não é que o Vasco tem jogadores que, se chegar um bom preparador físico, eles vão conseguir resolver isso. Não vai. Pode trazer o Melo, pode trazer o preparador físico da NASA, pode trazer quem vocês quiserem. Não vai. É um problema de cada jogador do Vasco que não dá conta. É deles, é do cara isso. O Vasco hoje tem no seu elenco de 11 titulares, 2 com boa vontade, 4 jogadores capazes de competir fisicamente. PH, que hoje tecnicamente talvez fez a sua pior partida com a camisa do Vasco. João Vitor. E com boa vontade o Lucas Freitas também consegue competir fisicamente num bom nível. O resto, meus amigos, esquece. O que o Wesley fez com o Piton hoje, meu Deus, passa por cima, atropela, morde, sabe? É covardia. Plata, o Luiz Araújo, no lance do gol, ele passou por 38 jogadores do Vasco. Ele passou por 38. Isso é do jogador. Ou o Vasco vai no mercado e começa a mapear jogadores, vai lá no Red Bull Bragantino e pergunta assim, Red Bull Bragantino, como que faz para contratar jogador forte fisicamente? Vocês têm essa agenda aí? Vocês têm esse nome aí? Como é que faz? Como é que faz para ter essa produção aí? Cara, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar em roda de jogo como a gente ficou boa parte do tempo hoje. Cara, é meio cansativo, sabe? Meio repetitivo ficar falando aqui algumas coisas.
Vou ter que gastar a minha saliva para falar um pouquinho do Carille hoje. Vou ter que falar individualmente de alguns atletas. Óbvio, sempre lembrando que o Flamengo hoje, gostando a gente ou não, é uma equipe da prateleira mais alta do futebol brasileiro. Prateleira essa que o Vasco não se encontra há muitos anos. A gente tem melhorado, os elencos de 22 para cá vem melhorando, mas a gente ainda está muito aquém da primeira prateleira. E todas as vezes que o Vasco for jogar contra uma equipe nesse nível vai sofrer, porque é inferior, é simples. Flamengo é melhor que o Vasco hoje, não é porque a instituição de cá ou de lá é melhor, não, é porque tem jogador melhor, porque tem dinheiro, é porque tem estrutura. O dia que a gente voltar a ter estrutura, ter dinheiro e concomitantemente com isso for fazer os investimentos necessários, a gente volta a disputar. Então, infelizmente hoje, pra gente o Flamengo tem um time superior. Hoje não, já de alguns anos pra cá. E aqui algumas pinceladas rápidas. O Flamengo mereceu ganhar o jogo, tá? O segundo tempo do Vasco foi patético de novo. O Vasco fez um excelente primeiro tempo. O placar foi 1-1. Vou ter que falar do lance do gol do Bruno Henrique, que muda a partida. E vocês sabem que eu não sou de comentar a arbitragem aqui. Às vezes, inclusive, eu apanho de vocês, porque vez ou outra eu ainda falo, ó, o lance tal aqui, o Vasco foi favorecido, que é uma vez na vida ou tá na morte. Mas eu não sou de ficar chorando a arbitragem, sendo que hoje eu vou ter que falar do lance do jogo, do gol do Bruno Henrique. Vou ter que falar. E independente do gol ali, acho que o Flamengo venceria o jogo, no ruim, vai 1-1, o Flamengo passaria. Eu acho que o gol do Bruno Henrique não foi ele que foi o fator decisivo do Vasco ser eliminado. Eu não tô botando isso aqui na conversa. Mas eu tenho que falar, e eu vou ter que falar da Rede Globo de televisão também. Vou chegar lá, porque o lance do gol foi no final. Pro início da partida, primeiro a gente tem que falar da escalação. O Vasco jogou bem contra o Nova Iguaçu, e aí o que o Carille fez? Cara, o time apresentou o melhor desempenho do ano, eu vou mexer pra quê? Manteve. O Vasco precisava fazer o gol. No primeiro jogo ele foi mais pra povoar o meio-campo ali e primeiro marcar o Flamengo para depois tentar jogar. Hoje não, ele foi com uma formação já um pouco mais ousada, com 2 volantes, um meia que era o Coutinho, 2 pontas com características diferentes, o Nuno mais um ponta construtor, mais um meia aberto ali pela esquerda e o Ryan mais esse atacante. E a primeira observação que eu tenho que fazer, o Paulinho defensivamente me irritou muito hoje. Porque o Vasco, já falei isso milhões de vezes aqui, ele marca no 4-4-2. E aí por dentro a gente tinha Paulinho, Hugo, espetado aqui, Nuno e Ryan. Sendo que o Paulinho, cara, não sei o que dava nele hoje, tava todo ansioso. Toda hora ele quebrava a porcaria da segunda linha do Vasco. Ele saltava, ia dar bote lá na frente, aí abria um buraco no meio, ele não conseguia roubar essa bola, o passe saía e abria um clarão pro Flamengo trabalhar nas costas dele. Vez ou outro, o Nuno fez essa besteira também. Em vez de manter a tranquilidade, deixar o Flamengo trabalhar a bola naquela zona morta e ele tentar vir construir dentro da tua zona, bem postada com as 2 linhas, eles saltavam. E aí o Flamengo quebrava ali a primeira linha com os 2, né, que era só o Coutinho e o Verratti. O Paulinho desgarrava igual um maluco. Essa bola passava, um abraço. O Flamengo vinha com superioridade numérica, ia trocando esses passes aqui. Mas o primeiro tempo foi igual. O Flamengo até finalizou um pouquinho mais, mas dentro do que as equipes se propunham a fazer, era um jogo equilibrado. O Vasco fez o gol ali e dá a César o que é de César. Não tem essa babaquice de gostar mais de um, menos de outro. Quando tem que elogiar um, eu elogio. Quando tem que criticar outro, eu critico. Um dos meus jogadores favoritos do elenco hoje foi o pior em campo, que foi o Paulo Henrique. Não sei o que aconteceu. Paulo Henrique e o Verratti, tá? Vou gastar alguns bons minutos para falar do Verratti hoje aqui. Paulo Henrique e o Verratti. Eu não sei se tem a ver com o nascimento do filho dele. De repente, eu não sei, cara. O cara ficou na maternidade aí até tarde. Não sei. E aí o Flamengo segue amassando, segue pressionando. Segundo tempo, em vez do Carille mudar a equipe já no intervalo, né, tendo em vista a péssima atuação que o Vasco vinha tendo, ele não muda, continua com o mesmo time em campo. O Flamengo faz o 2-1 no segundo tempo e o Vasco, precisando de uma vitória por margem de 2 gols de diferença, dá apenas 3 finalizações em gol durante a partida inteira, né? Que é uma loucura, realmente aí não faz
o menor sentido, e aí vem essa terceira derrota na temporada para o rival, para o Flamengo. E aí, como eu falei, no final do vídeo aqui a gente vai colocar para vocês na íntegra a coletiva do Carille e o Pedrinho, que também falou, né, sobre a polêmica da arbitragem, o Carille ali falando, né, que o time está muito longe do ideal, né, está muito longe de ser o time que ele pretende, né, colocar no Campeonato Brasileiro, mas tem que cobrar, né, cara, tem que cobrar. O Carille já está no Vasco há 2 meses, ou mais de 2 meses, e a gente não vê um sistema tático bem implementado, a gente vê um time muito, mas muito fraco fisicamente falando. O Flamengo amassou, o Flamengo passou o trator fisicamente para cima do Vasco ontem, nítido ali que essa questão física ainda realmente está longe do ideal. E agora o que acontece? O Vasco agora tem 3 semanas de preparação para o início do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco só estreia no dia 30 de março contra o Santos em São Januário, e até lá, né, a gente espera, torce que essa questão física evolua, que o Carille possa, né, implementar ali um padrão de jogo mais forte ali, principalmente de marcação, de saída de contra-ataque, que é o jeito que ele gosta de jogar, né, numa linha com 3 ali meias e um atacante mais centralizado. Então agora é isso, né, trabalhar, recompor ali o que foi feito de errado, né, conseguir aí correr atrás desse prejuízo. E aí chega essa questão da janela de transferências, porque agora no dia 10 ou no dia 12 de março, né, já agora essa semana, teremos a janela nacional, que é a janela brasileira de transferências novamente se abrindo, para que clubes possam aí trocar jogadores, emprestar jogador, comprar jogador. O Vasco tem um elenco muito inchado, o próprio Carille fala diversas vezes sobre isso, né, da necessidade do Vasco se desvincular de alguns jogadores que não fazem parte dos planos, caso aí do Jean Davi, caso aí, por exemplo, do Patrick De Luca, provavelmente Maxime Domingues, talvez ali o Souza, talvez o Alex Teixeira. Acredito que o Vasco deveria até tentar, né, uma antecipação no rompimento do contrato do Dimitri Payet. Teve a situação do Coutinho ontem, que volta a se lesionar e gera, né, todo um desconforto por parte da torcida, que, porra, sabe que o Vasco gasta muito dinheiro com esses 2 jogadores, né? O Payet e o Coutinho juntos recebem em 3 milhões de reais por mês de vencimento salarial, então realmente é um impacto muito grande caso os jogadores venham a se sair do clube agora nesse meio de temporada ou até de forma antecipada. Então o Vasco vai ter que buscar soluções aí para essa questão de enxugar o elenco e até poupar dinheiro para poder reinvestir, né, para poder ir atrás de algumas contratações. É isso aí, nação flamenguista. Esse foi mais um giro de notícias. Os torcedores do Vasco estão revoltados, indignados, tanto com a arbitragem como com o seu técnico e o seu time que está em baixo rendimento. Reclamam que o técnico nem sabe responder uma pergunta. Realmente parece que esse técnico Vasco está meio destonteado. Bruno Henrique anotou o gol de número 100 pelo Flamengo e Luiz Araújo aumentou. Antes, Nuno havia inaugurado o placar para o Vasco, mas mesmo assim, saindo na frente, o Flamengo foi lá e mostrou que é superior ao Vasco e arrancou a vitória por 2-1 e mandou o seu rival para casa. É isso aí, o rival ontem foi dormir de cabeça cheia, né? Apesar da eliminação, alguns torcedores do Vasco celebram o fato de ter jogado de igual para igual. Vocês concordam, torcedor, que o Vasco ontem jogou de igual para igual? Eu não vi isso. Se vocês viram, eu não consegui ver. Só vocês assistiram outro jogo, porque o de ontem não deu para ver que foi um jogo de igual para igual. Vocês concordam? Deixa aí nos comentários sua opinião, que é de muita importância. Principal assunto do futebol sul-americano nesta semana foi o caso do racismo contra o atacante do Palmeiras na Libertadores do Sub-20. Realmente é de tristeza a gente ver que ainda tem torcedores, né, nação, que vai para um estádio fazer esse tipo de atitude. Não só de racismo, também tem torcedores que vão para as arquibancadas só para causar confusão, atrito com as torcidas rivais, brigar, manchar o nome do time, né? Tem que parar com esses tipos de atitude. Eu acho que esse tipo de torcedor não é mais para entrar em nenhum estádio. Alexandre não escondeu a tristeza e a raiva de ter falado sobre o preconceito racial no futebol. Tá demais esses preconceitos racial no futebol. Eu fico indignado.
não deveria ser discutido, não deveria existir. Infelizmente não é só no Brasil, é no mundo todo. Passei pela Liga Portuguesa, Liga Italiana. Aqui no Brasil, quando acontece algum ato de racismo, é muito leviano, disse Alexandre. É isso aí, tem que parar com esse tipo de atitude. Esses torcedores têm que ser banidos do futebol e não poder mais participar de nenhum jogo. Torcedor que vai para dentro de campo só causar atrito com as torcidas, brigas. Esse caso de racismo, o Vinícius Júnior também tem sofrido muito, né? A nossa cria Vinícius Júnior tem sofrido muito com esses torcedores que vão para campo só causar confusão e manchar a imagem não só do time que eles torcem, mas também manchar a imagem do futebol, tanto brasileiro que nem fora do Brasil. Mancha a imagem e acaba causando um mal-estar entre as duas equipes. Infelizmente, o time que tem esse torcedor não tem culpa de um torcedor mau caráter que vai para dentro de campo fazer esse tipo de atitude. Vocês concordam? Já chega participando, dando aquela moral para o nosso canal, se inscrevendo e ativando todas as notificações, porque estamos aqui a trazer conteúdo de qualidade para você, nação. Eu quero aqui deixar meu forte obrigado e meu muito obrigado a cada um de vocês que acompanham nossos conteúdos diariamente. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.